Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre sequências numéricas. Antes, gostaria de te lembrar que todas as aulas estão organizadas nesse material que eu elaborei para você, que está aí disponível para você imprimir. Aqui você tem as aulas, você consegue acompanhar as aulas, tem lista de exercício, ó, com gabarito no final. Então, se você não imprimiu, imprima e vamos estudar, tá bom? Bom, então vamos lá. Definição de sequência numérica. O que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica, pessoal, é uma função. Mas não é qualquer função, é aquela função que tem por domínio o conjunto dos números naturais positivos. Essa é a definição de sequências numéricas. Uma sequência numérica é uma função tal que o seu domínio é o conjunto dos números naturais positivos. É o n asterisco, conforme você está vendo aqui, olha. Considere essa função, ó, f de n asterisco em r, tal que f de n igual a n ao quadrado mais 1. Pronto, isso aqui é uma sequência numérica. É estranho, né? Mas tá, vamos lá, olha só. Como é que a gente faz para representar via diagrama uma função? A gente coloca aqui num primeiro diagrama o domínio da função, que é o conjunto dos naturais asterisco, né? N, os naturais positivos. Um outro diagrama para você representar o contradomínio da função. E aí você faz as ligações, né? A imagem de 1 via lei de associação é o 2, ó, 1 ao quadrado dá 1 mais 1, 2. Então a gente escreve assim, ó, o f de 1 igual a 2. A imagem de 2, de acordo com a lei de associação, é 5. 2 ao quadrado dá 4 mais 1, 5. Então tá aqui, ó, o f de 2 igual a 5. O f de 3 é 10, pela mesma linha de raciocínio. De modo geral, o f de n, a imagem de n, é n ao quadrado mais 1. Pronto, aí a gente tem uma sequência numérica, que é uma função tal que o domínio é o conjunto dos números naturais positivos. Só que é o seguinte, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho a notação. Nós não vamos falar mais f de 1. Não vamos falar mais f de 1. Nós vamos falar A1, primeiro termo da sequência. Não vou falar mais f de 1, vou falar A1, primeiro termo da sequência. Não vamos falar mais f de 2 igual a 5. Nós vamos falar A2, segundo termo da sequência, igual a 5. Não vamos falar mais f de 3 igual a 10. Nós vamos falar A3 igual a 10, o terceiro termo da sequência igual a 10. E, de modo geral, não vamos falar mais f de n, lei de associação, né? O f de n igual a n quadrado mais 1 a gente chama de lei de associação. Não vamos chamar mais de lei de associação, vamos chamar de termo geral. Termo geral. E, além disso, também não vamos mais representar via diagrama. Nós vamos representar as sequências assim, ó. Você vai colocar um parênteses. Aqui você vai colocar o primeiro termo da sequência, vírgula, o segundo termo da sequência, vírgula, o terceiro termo da sequência, vírgula, e assim por diante, o termo geral da sequência. Pronto. E se eu pedisse para você representar essa sequência aqui do exemplo? É simples. Um parênteses você vai colocar, 2, depois o 5, que é o segundo termo, o 10, que é o terceiro termo, e assim por diante. Pronto. Definição de sequência numérica. Sequência numérica. Então, o que é uma sequência numérica mesmo? É uma função. Qual que é a função? Aquela função tal que o seu domínio é o conjunto dos números naturais positivos, conforme esse exemplo que você está vendo. Aqui está a representação dessa função via diagrama, mas a gente adota algumas convenções, a gente faz algumas convenções quando a gente está trabalhando de sequência. Não vamos falar mais f de 1, vamos falar A1, primeiro termo da sequência. Não vamos mais falar f de 2, nós vamos falar A2, f de 3, A3, f de AN. Também não vamos representar mais por diagrama, nós vamos representar assim, ó, parênteses, primeiro termo da sequência, segundo, terceiro e assim por diante. Tudo bem? Então tá, vamos fazer o primeiro exemplo aí do material. O primeiro exemplo do material está dizendo o seguinte: escreva os 4 primeiros termos da sequência definida por AN igual a 3 mais 2n mais n ao quadrado. Então tá, escrever os 4 primeiros termos dessa sequência. Vamos lá, vou calcular o primeiro termo dessa sequência, o A1. Para você calcular o primeiro termo dessa sequência, basta vir aqui no termo geral, não vou falar mais lei de associação, no termo geral, e substituir o n por 1. Vai ficar assim, ó, 3 mais 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ou seja, 3 mais 2 vezes 1 dá 2, mais 1 ao quadrado é 1. E 3 mais 2 mais 1 dá 6. Olha que maravilha. O primeiro termo dessa sequência numérica, da sequência numérica definida por esse termo geral, é 6. Bom, segundo termo. Para você determinar o segundo termo da sequência, novamente, você volta aqui no termo geral e substitui o n por 2. Então, é 3
mais 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Um pouco mais, isso é 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Isso é igual, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 4, 11. 11 é o segundo termo da sequência. Falta o terceiro e o quarto. Vamos lá. Terceiro termo da sequência, você obtém substituindo o n aqui por 3. 3 mais 2 vezes 3 mais 3 ao quadrado igual. 3 mais 2 vezes 3, 6, mais 3 ao quadrado, 9. Isso é igual, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 9, 18. 18 é o terceiro termo da sequência. Por fim, o quarto termo da sequência, o A4, você obtém substituindo o n aqui por 4. 3 mais 2 vezes 4, mais 4 ao quadrado. Isso é igual a 3, mais 2 vezes 4, 8, mais 4 ao quadrado, 16. Quanto é que vai dar isso? Olha, 3 mais 8 dá 11, 11 mais 16, 27. Pronto. Aqui estão os 4 primeiros termos da sequência definida por esse termo geral. Como é que a gente vai representar essa sequência? Assim, ó, um parênteses, 6, 11, que mais? 18, 27 e assim por diante. Pronto, sequências numéricas. Próximo exemplo, agora o exemplo 2. Considere a sequência definida por AN igual a 1 sobre 2 mais n ao quadrado. Determine no item A A1 mais A3. Então tá, no item A está pedindo para a gente determinar A1 mais A3. Então, entendendo aqui nosso problema, ele deu uma sequência que é definida por esse termo geral, AN igual a 1 sobre 2 mais n ao quadrado. Está pedindo para a gente determinar essa soma, a soma do primeiro termo com o terceiro termo. Vamos lá? Eu acho que não é difícil. Bom, o que você tem que fazer para calcular o primeiro termo da sequência? Basta vir aqui no termo geral e substituir o n por 1. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 mais 1 ao quadrado, mais... Agora eu vou calcular o terceiro termo. Para calcular o terceiro termo, você deve voltar aqui no termo geral e substituir o n por 3. Vai ficar 1 sobre 2 mais 3 ao quadrado. Isso é igual... Bom, vamos às contas agora. Bom, a primeira fração vai ficar assim, 1 sobre... 1 ao quadrado é 1 mais 2, 3... mais, segunda fração agora, 1 sobre 3 ao quadrado dá 9, mais 2, 11. Então, devo somar essas duas frações, que têm denominadores diferentes. Sempre que isso ocorrer, tirar o mínimo. E o mínimo entre 3 e 11 é 33. É 33. É o produto dos dois números quando eles forem primos entre si, né? Primos entre si significa que não tem nenhum fator em comum. O 3 e o 11 são primos, logo não tem nenhum fator em comum, né, entre eles. Muito bem, então 33 dividido por 3 dá 11, vezes 1 dá 11. Mais 33 dividido por 11 dá 3, vezes 1, 3. Então isso é igual a 11 mais 3, 14 sobre 33. Já é a resposta do item A. 14 sobre 33 é a soma A1 mais A3. O que está pedindo aí no item B? A posição do elemento 1 sobre 123. A posição do elemento 1 sobre 123. Ou seja, se você for descrever, representar os termos dessa sequência, uma hora você vai escrever 1 sobre 123. Em qual momento? É isso que ele está te perguntando. Em qual momento? É no primeiro termo? É no 10º termo? É isso que ele está te perguntando. Para a gente responder a esse item, a gente deve procurar o n, tal que o AN é igual a 1 sobre 123. Aí se o n for 10, aí a resposta seria assim, vai ser assim, a posição do elemento 1 sobre 123, o 10º termo, tudo bem? Bom, então tá, quem é a n pra gente? É 1 sobre 2 mais n ao quadrado, tem que ser igual a 1 sobre 123. Vamos multiplicar o cruzado? Primeiro nesse sentido, 2 mais n ao quadrado vezes 1 dá 2 mais n ao quadrado, igual a 1 vezes 123 dá 123. Um pouco mais, n ao quadrado igual a 123 menos 2, né? Esse 2 vai para o segundo membro com sinal negativo. 123 menos 2 dá 120.
121. 121. Um pouco mais, então, n, pessoal, n, via de regra, é mais ou menos raiz quadrada de 121. E n, então, é mais ou menos 11. Agora, é claro, pessoal, é claro que o menos 11 a gente não vai considerar, porque esse n aqui, pessoal, é a posição do termo na sequência. Não tem como dizer, a posição dele é a posição menos 11. Não, a posição dele é a posição 11. Ele é o 11º termo, tá? Então, a posição desse termo aqui na sequência é o 11º. Então, você tira o menos aqui. Uma outra discussão aqui é o seguinte. Suponha que você esteja fazendo as continhas lá e concluísse que o n fosse igual, por exemplo, a 10,5. 10,5. Qual seria a interpretação desse resultado, pessoal? Esse n que a gente achar aqui, pessoal, sempre tem que ser um número natural positivo. Isso aqui não pode ocorrer. Então, qual vai ser a resposta ao nosso problema? A resposta ao nosso problema vai ser a seguinte. Não existe na sequência esse termo 1 sobre 123. Ou seja, se você descrever todos os termos dessa sequência, em nenhum momento você vai escrever o 1 sobre 123. Tudo bem? Vamos lá? Próximo exemplo, agora o exemplo 3. Os termos gerais de duas sequências AN e BN são, respectivamente, AN igual a menos 193 mais 3N e BN igual a 220 menos 4N. Muito bem. Para todo N pertencente aos naturais, N maior ou igual do que 1. No item A, escreva os 3 primeiros termos de cada uma das sequências. Então tá, no item A, ele está pedindo para a gente escrever os 3 primeiros termos da sequência AN e os 3 primeiros termos da sequência BN. Então, escrevendo os 3 primeiros termos da sequência AN, eu devo determinar o A1, o A2 e o A3. Para você determinar o A1, basta vir aqui no termo geral e substituir o N por 1. O A1 vai ser igual a menos 193 mais 3 vezes 1. Isso é igual. 3 vezes 1 dá 3 mesmo. Menos 193 mais 3 vai dar menos 190. Menos 190. Bom, o segundo termo agora. O segundo termo da sequência N vai ser igual a menos 193 mais 3 vezes 2. Basta vir aqui e substituir o N por 2. Bom, 3 vezes 2 dá 6. Menos 193 mais 6 vai dar menos 187. Menos 187. Bom, agora o terceiro termo da sequência, a N é menos 193 mais 3 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. Menos 193 mais 9, isso vai dar menos 184. Menos 184. Assim sendo, os 3 primeiros termos da sequência N são menos 190, menos 187 e menos 184. Pronto, aqui está a representação da sequência AN. O que eu devo fazer também? Determinar os 3 primeiros termos na sequência BN. Então tá, vamos lá. Vou determinar inicialmente o primeiro termo da sequência BN, o B1. B1. Para você calcular o B1, agora você vai olhar para cá, você deve substituir o N por 1. O B1 é 220 menos 4 vezes 1. Ou seja, 4 vezes 1 vai dar 4, né? Então, 220 menos 4, 216. 216. Pronto, já é o primeiro termo da sequência BN. Segundo termo da sequência BN, o B2. O que vai ser o B2? É 220 menos 4 vezes 2. Vamos lá. 4 vezes 2 dá 8. 220 menos 8, 212. E o terceiro termo da sequência BN é o B3. O que é o B3? É 220 menos 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 220 menos 12, 208. 208. Pronto. Então, a sequência BN tem para os 3 primeiros termos os seguintes: 216, 212, 208 e assim por diante. Tá vendo? Pronto. Aqui está já o item A. No item B, o item B está perguntando o seguinte: qual é o primeiro termo positivo de AN? Que posição ele ocupa na sequência? Tá. Essa questão é interessante, hein? Qual é o primeiro termo positivo de AN e qual posição ele ocupa? Dê uma olhadinha aqui na sequência AN, pessoal. Observe que a sequência AN ela é formada por termos negativos, tá vendo? E é crescente, tá vendo? Formado por termos negativos e é crescente.
uma hora você vai começar a escrever números positivos. Em qual momento? No 10º termo, no 20º termo e mais, qual é o valor desse primeiro termo positivo? Entenderam o raciocínio? Olha, a sequência AN é de termos negativos e é crescente. Então, uma hora você vai começar a escrever números positivos. Em qual momento? E além disso, qual é o valor desse primeiro número negativo, primeiro número positivo que você escreveu? Tudo bem? Bom, para responder esse item, pessoal, a gente deve procurar o menor n tal que a n é maior do que zero. O menor n tal que o AN é positivo. Tudo bem? Bom, quem é a n aqui pra gente, pessoal? O AN é menos 193 mais 3n. Isso tem que ser maior do que zero. Então, 3n maior do que o menos 193 para o segundo membro vai dar mais 193. Agora, dividindo toda essa equação por 3, você obtém n maior que 193 dividido por 3. 64,3 aproximadamente, né? 64,3. Tá? Então, os n's que satisfazem essa condição são os n's maiores que 64,3. Mas a gente tem que lembrar que esse n aqui é um número natural, não é verdade? Então você se questiona o seguinte, qual é o menor natural maior que 64,3? É o 65, não é isso? Então o n aqui, olha, o n aqui é 65. Isso implica n igual a 65. Então a posição do termo é 65, é o termo de ordem 65. Muito bem. E qual é o valor dele? Bom, para você determinar qual é o valor desse primeiro termo positivo, basta vir aqui no termo geral e substituir o n por 65. Olha, a 65 é igual a menos 193 mais 3 vezes 65. Então, o A65 é igual a menos 193. 3 vezes 65, isso vai dar 195, mais 195. Então, A65 é igual a menos 193 mais 195, isso dá 2. Então, respondendo ao nosso problema, qual é o primeiro termo positivo de AN? É 2. Qual posição ele ocupa? Posição 65, tá? O que isso quer dizer mesmo? Quer dizer que se você continuar descrevendo os termos da sequência AN, o primeiro número positivo que você vai escrever vai ser o 2. E esse número é o 65º termo da nossa sequência, tá bom? Bom, agora o item C. Qual é o primeiro termo negativo de BN? Primeiro termo negativo de BN. Então, o que a gente observa aqui na sequência BN, pessoal? Olha, sequência BN, os primeiros termos aqui são números positivos, né? É de termos positivos e é decrescente, tá vendo? É de termos positivos e é decrescente. Então, uma hora você vai começar a escrever números negativos. Em que momento? Mesma linha de raciocínio do anterior. Em que momento você vai começar a escrever números negativos aqui? E qual é a posição do primeiro termo negativo que você escrever e o seu valor, tá? Então, o que eu devo procurar aqui? Qual é o menor n tal que BN é menor do que zero, tal que BN é negativo. Mesma linha de raciocínio do anterior, né? Quem é BN pra gente? É 220. Menos 4 n's, isso tem que ser menor do que zero. Ou seja, menos 4 n's menor do que menos 220. E aí a gente costuma multiplicar por menos 1, lembrando que quando você multiplica por menos 1, você troca o sinal, todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. De menor vai passar a ser maior. Aqui vai ficar 4 n's maior do que 220, ou seja, n maior que 220 dividido por 4, isso vai dar 55. N maior que 55. Atenção, pessoal, a resposta não vai ser n igual a 55, porque tem que ser maior do que 55, tá? Então, a resposta vai ser 56. N igual a 56. Assim sendo, o primeiro número negativo da sequência BN, o primeiro termo negativo, é o termo A56. E qual o seu valor? Vamos determinar aqui, olha. A56 é igual, vem aqui no termo geral e substitui o n por 56. 220 menos 4 vezes 56. Ou seja, A56 é igual a 220 menos 4 vezes 56 é 224. 220 menos 224, isso vai dar menos 4. Então, qual a interpretação desse resultado aqui?
Se você continua descrevendo os termos na sequência BN, uma hora você vai começar a escrever números negativos. Qual é o primeiro número negativo que você vai escrever? É o menos 4. Qual é a posição dele na sequência? É posição 56. Tá bom? Agora, o item D. As duas sequências apresentam algum termo em comum? Em caso afirmativo, determine. Então tá, no item D, está perguntando se as duas sequências possuem algum termo em comum. Ou seja, existe algum N tal que o AN é igual a BN? Isso aqui que a gente deve se questionar, né? Existe algum N tal que a N é igual a BN? Então tá, quem é a N pra gente? É menos 193 mais 3 N's. Isso tem que ser igual a BN. Quem é BN? 220 menos 4N. Tudo que tem N eu vou deixar no primeiro membro, 3N. O menos 4N para o primeiro membro mais 4N's igual a 220. O menos 193 para o segundo membro mais 193. Bom, 3N's mais 4N vai dar 7N's igual 220 mais 193. Isso vai dar 413. 413. Quem vai ser N, então? O N vai ser 413 dividido por 7. Olha só, pessoal, como é que eu vou fazer essa continha aqui. Olha só. 413 dividido por 7. Se fosse 420 dividido por 7, 42 dividido por 7 dá 6, então 420 dividido por 7 daria 60. 60. Agora observa que a gente tirou um 7, né? Aqui é 413, é o 420 menos 7. Então o resultado não vai ser 60, vai ser 59. Tudo bem? Então N aqui é igual a 59. 59. Como a gente achou um N natural positivo, a resposta é sim. Existe um termo comum entre as duas sequências? Sim, porque a gente achou um N aqui natural positivo. E quem é esse valor? Bom, para você determinar esse valor, basta substituir o N ou aqui na expressão do termo geral de AN ou de BN. Vamos substituir no de AN mesmo? Bom, a resposta do nosso problema então vai ser o A59, o 59º termo da sequência N, que é menos 193 mais 3 vezes 59. Um pouco mais, o A59 vai ser menos 193 mais 3 vezes 59, que é 177. 177. Ou seja, o A59 é menos 193 mais 177, isso vai dar menos 16, né? Menos 16. Pronto.